Oi, pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho sobre pesquisa operacional, né? Um tema tão importante na engenharia da produção e que a gente precisa entender sempre um pouco mais, né? Ele é bem vasto, né? Mas a gente vai focar numa situação que é extremamente importante quando a gente fala em programação linear, que é a modelagem de problemas, né? É o primeiro passo, aquele passo que a gente vai compreender a situação, né? Levantar como está a situação, para tentar modelar matematicamente e depois chegar na solução que a gente fala que é a solução ótima. O primeiro caso aqui, eu vou ler aqui para vocês, né? É sobre um fabricante de móveis que ele possui como matéria-prima 1.200 metros de tábuas, 1.000 metros de pranchas e 500 metros de painéis de conglomerado. A fábrica produz alguns produtos finais, né? Dentre eles são escrivaninhas, mesas, armários e prateleira. Cada um desses produtos consome uma quantidade de matéria-prima, que a gente vai ver na tabela que vem a seguir. As escrivaninhas resultam num lucro de R$ 100. A gente deixou o lucro aqui, né, para ficar um pouquinho mais claro. Mesas de 80, os armários geram um lucro de 120 e as prateleiras de 20. Então a gente percebe que tem variações de lucro aí, né? Umas dão mais lucros e outras dão um pouco menos de lucro. Só que o consumo de madeira, de matéria-prima é diferente. Qual a quantidade de produto a ser produzida para ter maior lucro? Então aqui a gente tem mais informações do problema, né? Então, cada uma das colunas aí são os produtos finais, né? Escrivaninha, mesa, armário e prateleira. E cada uma das linhas a gente tem a matéria-prima necessária para fazer cada um desses produtos. Então, por exemplo, para a escrivaninha eu preciso utilizar uma tábua, 4 pranchas e 5 painéis, né? E ela vai gerar um lucro de R$ 100. Já para a mesa eu preciso de 2 tábuas, não preciso de pranchas e preciso de 2 painéis. E vai gerar um lucro de R$ 80. E lá no final a gente tem disponibilidade, né? Então, o quanto de matéria-prima eu tenho para cada um dos itens da minha matéria-prima. Então, para a tábua, eu tenho um total disponível para utilizar de 1.200 metros. Para a prancha, 1.000. E para o painel, 700. Então, com base nessa situação, né, eu tenho produtos que eu fabrico, que cada um tem o seu valor de lucro, né? Que conforme a matéria-prima que eu tenho disponibilidade, eu consigo interpretar esses casos, né, e devo interpretar para tentar chegar numa modelagem matemática. Então, a primeira coisa geralmente problemas de pesquisa operacional a gente usa para maximizar alguma coisa ou para minimizar alguma coisa. Nesse caso, a gente quer maximizar o lucro, né? Então, quantos de cada um daqueles produtos eu preciso produzir para ter o maior lucro possível conforme aquele cenário. Aí a gente já começa a brincar com as variáveis, né? Então, x1, x2, x3, x4 são as quantidades de produtos que eu preciso produzir, né? x1 é referente a escrivaninhas, x2 é referente às mesas, x3 aos armários e x4 às prateleiras. Então, o que eu quero saber é a quantidade de cada um deles que eu preciso produzir para maximizar meu lucro. Então, daí a gente chega na função objetivo, que a função objetiva é o Zmax, né? Geralmente ele é Zmax ou Zmin, né? Ou vou maximizar alguma coisa, nesse caso o lucro, ou vou minimizar alguma coisa, por exemplo, minimizar custo. São duas situações muito utilizadas em PO, né? Então perceba que a gente fez 100 vezes x1, 80 vezes x2, 120 vezes x3 e 20 vezes x4. E fez a somatória dessas 4 situações. Cada um desses números, 100, 80, 120 e 20, é o valor do lucro. O valor do lucro que a gente consegue obter com a quantidade de produtos que a gente consegue produzir, né? Então, por exemplo, se eu consigo produzir 2 escrivaninhas, 2 vezes 100, 200. Então, meu lucro é 200. 5 escrivaninhas, 5 vezes 100, 500. Se eu consigo produzir uma escrivaninha e 2 mesas, né? 100 vezes 1, 100, mais 80 vezes 2, 160, dá 260 de lucro. Então é nessa ideia que a gente monta essa modelagem matemática para depois fazer a solução, né? O foco aqui é interpretar e saber como modelar matematicamente. Então, até aí a gente viu que a gente precisa maximizar o lucro, definiu as variáveis e
criou a função objetivo. O passo faltante é as restrições. Como a gente viu na tabela anterior lá, para cada um dos itens das matérias-primas, eu tenho uma disponibilidade máxima no chão de fábrica que eu tenho. Então, para o primeiro caso ali, a disponibilidade máxima era 1.000. Para o segundo, 1.200. E para o terceiro, 700. Se eu sei que para produzir uma escrivaninha eu preciso de um item, que era a tábua, eu preciso de duas tábuas, de 3 tábuas e de 4 tábuas, se eu fazer a somatória deles ali, esse valor tem que ser menor ou igual a 1.000, porque 1.000 é o máximo de tábuas que eu tenho. E assim para os outros é a mesma ideia, tá? Uma coisa que é importante é a gente colocar a restrição de não negatividade. Esses valores eles não podem ser negativos, né? Não existe menos uma mesa, menos 5 armários. Então eles precisam ser positivos. Por isso que a gente coloca essa não negatividade, que é junto com o sinal de maior ou igual a zero. Então esses são os casos aí. Então, matematicamente, esse caso 1 ele ficaria dessa maneira, a modelagem dele. Tá? Vamos para o caso 2. O caso 2 é um pouquinho diferente, né? Então, a diferença do 1 já começa que a gente não tem aquela tabela, né? A gente precisa interpretar melhor esse problema aqui para desenvolver a tabela. Então, a gente tem uma refinaria que produz 3 tipos de gasolina, a verde, a azul e a comum. Cada tipo requer de matéria-prima, né? Gasolina pura, octana e aditivo, que são disponíveis nas quantidades de 9.600.000, 4.800.000 e 2.200.000 litros por semana, respectivamente. Aí a gente tem algumas especificações, né? 1 litro de gasolina verde requer 0,22 litros de gasolina pura, 0,5 litros de octana e 0,28 litros de aditivo. Então, para eu produzir 1 litro de gasolina verde, eu preciso de matéria-prima, esses valores para cada um dos tipos de matéria-prima que eu tenho, né? Gasolina pura, octana e aditivo. Aí assim sucessivamente, né? A gente tem no tópico seguinte para gasolina azul e depois no último para gasolina comum. Então, a mesma ideia. Como regra de produção, baseada em demanda de mercado, o planejamento da refinaria estipulou que a quantidade de gasolina comum deve ser, no mínimo, igual a 16 vezes a quantidade de gasolina verde. Então, a quantidade de comum tem que ser 16 vezes a quantidade de verde. E a quantidade de gasolina azul seja, no máximo, 600.000 litros. Então, o máximo que é possível produzir é 600.000 litros. Mais que isso não é possível por semana. A empresa sabe que cada litro de gasolina verde e azul e comum dá uma margem de contribuição para o lucro. Então, cada uma delas tem um lucro ali. Um de 0,3, outro de 0,25 e outro de 0,20. Então, a gente vai modelar isso daí, né, com o objetivo de tentar maximizar o lucro. Colocando aquelas informações numa tabela, a gente consegue montar a tabela dessa maneira. Então, a gente tem ali nas colunas, né, a verde, a azul e a comum, são os 3 tipos de gasolina. E nas linhas, a gente tem a matéria-prima para produzir essas gasolinas. Então, pura, octana e aditivo. E lá no final, na última linha, a gente tem o lucro. Então, vamos lá, vamos entender. Para verde, eu preciso de 0,22 pura, 0,50 octana, 0,28 de aditivo. Uma verde para mim gera um lucro de 0,30. E assim, respectivamente, para azul e para comum. Só que eu tenho algumas características de disponibilidade, né? A pura, eu tenho disponível 9.600.000. A octana 4.800 e o aditivo 2.200. Então são os máximos ali que eu possuo, né? Isso a gente vai usar para fazer as restrições. Então a gente quer maximizar o lucro, similar ao primeiro caso, nesse caso a gente precisa maximizar o lucro também. A gente tem as variáveis, determina as variáveis, que nesse caso é x1, x2 e x3, a quantidade de gasolina verde que eu tenho que produzir, a quantidade da azul e a quantidade da comum, para maximizar meu lucro, para ter uma solução ótima, né? A função objetiva a gente multiplica o valor do lucro pelo valor da variável, né? Então 0,30 x1
mais 0,25x2 mais 0,20x3. Então essa somatória vai gerar meu lucro máximo, conforme a função objetivo que a gente fez. E a gente vem para as restrições, que é a parte final. Então, para eu conseguir chegar naquele lucro máximo ali, né, eu tenho algumas restrições. Nada é infinito, os recursos não são infinitos, as situações não são infinitas, né? A gente tem algumas limitações. E nesse caso aí, a gente tem a limitação da matéria-prima também. Então, por exemplo, na primeira restrição ali que a gente escreveu, a gente colocou 0,22 de x1 mais 0,52 de x2 mais 0,74 de x3. Isso tem que ser menor ou igual a 9.600.000. Então a gente percebe aí que essa primeira linha refere-se à quantidade de matéria-prima pura que a gente utiliza para produzir cada um dos tipos de combustível. Então não tem disponibilidade mais que 9.600.000, né? Esse é o nosso máximo. E assim sucessivamente para os outros casos. Ali na última linha a gente tem aquela situação que é mencionado que a quantidade de gasolina comum ela tem que ser no mínimo igual, né, a 16 vezes a quantidade de gasolina verde. Então a gente brincou com sinais ali e chegou nesse menor ou igual a zero. E o último, né, que o máximo que eu posso produzir de gasolina comum é 600.000. Então x3 tem que ser menor ou igual a 600.000. E, similar ao primeiro caso, a gente tem as não negatividades. Então, x1, x2 e x3 tem que ser maior ou igual a zero. Então, aqui foram duas situações, dois casos rápidos, né? Só para a gente entender como que funciona a modelagem, né, matemática em situações de programação linear, que é muito utilizado em PO. E a gente pode fazer essa similaridade para a nossa vida e para os casos que a gente se depara aí na empresa, para tentar sempre maximizar ou minimizar alguma coisa. É isso aí.